Participantes do 16º Encontro para a Consciência Cristã, celebramos a comunhão que desfrutamos como povo de Deus, unidos ao redor do Evangelho de Cristo. No início desse século e milênio, a Igreja Evangélica Brasileira tem enfrentado imensos desafios e inesperadas oportunidades. O crescimento numérico das denominações evangélicas tem sido notório, levando-nos à plena convicção de que Deus, o Todo-Poderoso, tem salvado um número incontável de pessoas para a glória do seu nome. Entretanto, é possível constatar que uma parcela significativa do evangelicalismo brasileiro tem abandonado o compromisso com o Evangelho ensinado por Cristo. Lamentavelmente, um tipo crasso de religiosidade popular tem prevalecido na mídia e na proliferação de templos e denominações, causando escândalo para a fé cristã e distanciando as pessoas que mais necessitam do poder transformador do Evangelho. Ao mesmo tempo, muitas igrejas têm se omitido no cumprimento da grande comissão, deixando-se influenciar por um avançado processo de secularização. Crescem por oferecer entretenimento e não por fazer a proclamação do Evangelho da salvação eterna, e hoje pronunciam-se publicamente rompendo com as convicções que um dia defenderam. Os líderes já não são mais vistos como referência de espiritualidade e integridade, mas como embusteiros que exploram a credulidade do povo, enriquecendo ilicitamente. Nesse cenário, muitas igrejas conservadoras, ainda que mantendo fidelidade às doutrinas evangélicas fundamentais, mantêm-se apáticas em relação ao desafio missionário e à tarefa de influenciar a sociedade como sal da terra e luz do mundo. Por outro lado, vemos um país sucumbindo diante da corrupção sistêmica, da violência generalizada, da desagregação familiar, do abandono dos valores cristãos, da desigualdade social e de práticas ocultistas. Diante dessa realidade, oramos por um avivamento espiritual em terras brasileiras. Não um avivamento de emocionalismo e misticismo que não produz transformações duradouras, mas um que, como ocorreu em outros lugares e em outros tempos, proporcionou a conversão verdadeira de milhares e até milhões de pessoas, chegando a mudar o rumo de nações. Para demonstrar nosso compromisso com o avivamento da Igreja brasileira, nós declaramos juntos: primeiro, nós cremos no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia da salvação graciosa de Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Nós não compactuamos com as grandes distorções da mensagem cristã ensinadas por grupos que, em sua essência, exploram a credulidade do povo e buscam o enriquecimento ilícito em nome do Evangelho. De acordo com as Escrituras, esses são lobos vorazes, mercadores da fé, charlatães. Sua existência não nos surpreende, mas desde o início Jesus e os apóstolos nos alertaram contra suas práticas. O Evangelho de Cristo exalta a Deus, que em sua santidade, justiça e amor oferece ao ser humano caído salvação através do sacrifício redentor de Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. Afirmamos que ninguém pode ser justificado por suas obras, pois todos pecaram e distanciaram-se da glória de Deus, e somente pela fé em Cristo como Senhor e Salvador, o ser humano é salvo dos seus pecados e transformado em nova criatura. Segundo, nós proclamamos o Evangelho. A missão principal da igreja é glorificar a Deus, proclamando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Reconhecemos que a igreja foi chamada para proclamar o Evangelho em sua inteireza, mas nós recusamos a vinculá-lo a ideologias políticas ou agendas de ambientes pessoais. Cremos que o Evangelho deve ser proclamado nos termos e ênfases do Evangelho, não nas circunstâncias mutáveis da sociedade. Nós proclamamos o Evangelho em sua totalidade, sem omitir seus aspectos essenciais, como a justiça e a santidade de Deus, a culpa do ser humano, a salvação somente pela fé, a ressurreição dos mortos, o juízo final, o céu e o inferno. Nós proclamamos o Evangelho a todas as pessoas, independentemente de raça, nacionalidade, sexo, religião ou condição social. Cremos que todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho em sua própria língua e cultura, de forma contextualizada, que tenham a oportunidade de ser discipuladas e fazer discípulos, formando igrejas locais autóctones, comprometidas com o pleno ensino do Reino de Deus,
fazendo da proclamação do Evangelho um estilo de vida. Nós repudiamos mensagens que substituam o Evangelho de Cristo por conteúdos humanistas de autoajuda, que promovam o misticismo desvinculado das Escrituras e transformam Deus em um negociador de bênçãos. Terceiro, nós defendemos o Evangelho. Desde os seus primórdios, o ensino de Cristo esteve sob o ataque de crenças e filosofias hostis à mensagem da salvação pela graça mediante a fé. Somos chamados a lutar diligentemente por essa fé que nos foi entregue de uma vez por todas, estando preparados para dar razão da esperança que existe em nós e vigiando contra lobos vorazes que não poupam o rebanho. A defesa da fé faz parte essencial da missão da igreja enquanto ela proclama o Evangelho de Cristo. Nós rejeitamos o Evangelho do relativismo pós-moderno, do ateísmo militante, do secularismo pragmático, do liberalismo teológico, das seitas e cultas, do nominalismo religioso e de todas as ideias que se levantam contra ou pretendem substituir o Evangelho de Cristo. Nós afirmamos nossa plena convicção da existência de Deus em sua revelação objetiva e inerrante através das Escrituras, na singularidade de Cristo e na realidade da eternidade. Nós defendemos o Evangelho com amor, sabedoria, compaixão, firmeza, sem qualquer contemporização, visando a conversão dos perdidos e a proteção daqueles que creem na firme convicção de que o próprio Jesus edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quarto, nós nos comprometemos a viver à luz do Evangelho. Mártires, reformadores, avivalistas, através da história, têm assumido absoluto compromisso com o Evangelho. O maior apelo para a veracidade do Evangelho é o testemunho de vidas radicalmente comprometidas com ele. Nós não nos comprometemos a viver de forma... Nós comprometemos, a viver de forma digna do Evangelho de Cristo como indivíduos, discípulos, profissionais e cidadãos, recusando-nos a ceder ao materialismo, ao relativismo e à corrupção, aceitando carregar a cruz de Cristo como prioridade absoluta do testemunho do Evangelho de Cristo. Como cidadãos do reino de Deus, assumimos o compromisso de, na dependência da graça de Cristo, viver o poder transformador do Evangelho em todas as suas dimensões. Diante da corrupção generalizada e do relativismo moral da sociedade brasileira, nós estamos prontos para assumir as plenas implicações éticas e morais do Evangelho, não somente na esfera da igreja, mas também da sociedade, educação, trabalho, política, economia e cultura. Quinto, nós oramos pelo progresso do Evangelho. Reconhecemos que sem a intervenção soberana e sobrenatural de Deus, não veremos o verdadeiro progresso do Evangelho. Esforços humanos produzem resultados humanos. Através da história, o Evangelho tem impactado nações pelo poder do Espírito Santo. Embora o Brasil nunca tenha experimentado um avivamento espiritual de grandes proporções, nós nos comprometemos diante de Deus a orar por esse avivamento, na expectativa de uma transformação radical no curso de nossa nação, através da Igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, vivendo a plenitude do Evangelho. Sexto, nós nos unimos pelo Evangelho. Dizemos não a uma união que compromete a essência do Evangelho de Cristo. Não cremos que todos os caminhos levam a Deus, pois Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não cremos que todas as instituições ditas cristãs de fato seguem a Cristo, pois muitas afirmam o nome de Cristo sem contudo conhecê-lo. Mas afirmamos sim nosso compromisso de unidade com todos aqueles que abraçam o Evangelho de Cristo, como nos foi transmitido por Jesus e seus apóstolos. Ao mesmo tempo, reconhecemos que as verdades essenciais comuns a todos os evangélicos herdeiros da Reforma podem nos unir, não institucionalmente, mas como o corpo vivo de Cristo, que na sua diversidade cumpre a sua missão. Desejamos ser a resposta à oração de Cristo quando Ele orou para que fôssemos um. Nós nos unimos pela proclamação do Evangelho a todas as nações. Assim, confiantes na graça de Deus,
assumimos este compromisso diante de Deus e do seu povo para vermos em nossa nação brasileira um poderoso progresso do Evangelho. Subscrevemos Pastor Helder Fader Guedes Ferreira, coordenador do 16º Encontro para a Consciência Cristã, Pastor Jorge Noda, Pastor Renato Vargas, Doutora Norma Braga, Pastor Paulo Rocha, Pastor Hernandes Dias Lopes, Dr. Russell Shedd, Dr. Augusto Nicodemos, Pastor Ronaldo Lidório, Dr. Heber Campos Júnior, Pastor Jonas Madureira, Presbítero Solano Portela, Professora Paulo Lourenço, Pastor Joy de Miranda, Pastor Jorge Bernardo, Pastor Jeremias do Couto, Professor Ricardo Marques, Pastor Joaquim de Andrade, Missionária Cleice Bernardes, Missionário Socorro Pérez, Pastor Robson Tavares, Presbítero José Mário, Pastor Luiz Vieira, Pastor Walter Vandilson, Pastor José Américo, Pastor José Pontes, Missionária Joyce Clayton, Professora Janeide Andrade, Missionária Edna Miranda, Missionária Rosali Melo e Doutora Palmarisa Vieira, Pastor Weber Alves e jornalista Josué Silvestre, e que Deus seja glorificado hoje e sempre. Eu sei que eu só tenho 20 minutos para fazer o que eu tenho para passar a palavra para o mas nós não podíamos deixar de orar.